Boa tarde, como vocês estão? E aí, gostaram da avaliação de hoje? E hoje nós vamos para a penúltima revisão, que é a revisão de História, o Brasil Rural, né? Nós já vimos que os municípios eles são formados, nós já sabemos, por dois espaços, que é o espaço urbano, que é denominado da cidade, e o espaço rural, que é denominado campo. O espaço rural e o espaço urbano têm grande diferença. No espaço rural, nas cidades, as residências são mais próximas, existem muitas aglomerações e as atividades são diferentes das atividades desenvolvidas no campo. Já o campo tem característica, lá a zona rural, de casas afastadas, residências afastadas uma das outras, poucas pessoas, né? Atividades diferentes, atividades desenvolvidas, atividades como a agricultura, né? A agropecuária, que são as responsáveis por toda a alimentação que nós consumimos, né? Então, é na agricultura, na agropecuária, atividade desenvolvida no campo, que é responsável pela maioria da nossa alimentação, por maior parte dos alimentos que chegam à nossa mesa. É no campo que é desenvolvido alguns elementos da cultura, né? Como o uso da viola, da sanfona, o forró, as festas nordestinas. Dentre elas, a maioria é desenvolvida no espaço rural, tomando proporção a toda a cidade, né? Tendo uma extensão por todo o Brasil, por todo o país, né? E depois nós vimos, além das atividades do espaço urbano e espaço rural, nós vimos a ocupação da terra, que por volta de 1500 existia aqui nas nossas terras brasileiras entre 2 a 4 milhões de indígenas habitando que hoje atualmente é o Brasil. Sabemos que os índios tinham tradições diferentes que valorizavam, respeitavam o uso não predatório das terras, do meio ambiente. Eles respeitavam a natureza como uma grande mãe. Por quê? Porque era da natureza que os índios tiravam o seu sustento. Por isso, eles apreciavam e respeitavam a terra, a natureza, o meio ambiente, né? E logo depois, a chegada nesse período, nesta época, uma expedição portuguesa era liderada pelo navegador, né, Pedro Álvares Cabral. Ela desembarcou, ela foi ancorada no litoral brasileiro. E aí foi quando deu início e mudou toda a vida, toda a forma, toda a maneira que o índio tratava a natureza, né? Como toda a maneira de como as terras brasileiras eram ocupadas. Foi a partir de 1500, né, com a chegada dessa expedição, que tudo começou, toda a transformação das terras, da maneira em que os índios ocupavam as terras e tratavam a natureza. Sendo que a primeira atividade dos portugueses, ao se instalarem aqui no litoral brasileiro, foi a extração do pau-brasil, né? Porque neste período existia uma grande reserva de madeira do pau-brasil, né? Os índios não derrubavam o pau-brasil, não cortavam, e aí existia uma grande extensão de floresta nativa, que era o pau-brasil. E aí os índios começaram a explorar os índios a partir desse momento. A explorar porque não pagavam os índios por esse trabalho. Os índios faziam esse trabalho de cortar e carregar essa madeira até as embarcações através de produtos quais os índios não tinham conhecimento, como facas e outros produtos de metal, o espelho, né? E outros produtos que os índios não conheciam, que não era do conhecimento. Então os índios cortavam a madeira e levavam nas costas até embarcações
para ser levada para ser vendida na Europa. E com isso, os portugueses geravam um grande lucro. Por que era vendida na Europa? Porque era, na Europa, eles, através da madeira do pau-brasil, eles tiravam uma tinta de coloração vermelha para atingir tecido. A madeira, por ser forte, era usada na construção das casas, da fabricação dos móveis, né? E aí, a partir de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita no litoral, até 1930. A partir disso, eles começaram, né, com a extração do pau-brasil, passaram a iniciar a colonização do Brasil, a dividir a colônia. E aí, pronto, as terras indígenas, quando os portugueses ocuparam as terras do território, elas já eram habitadas pelos índios, como nós já sabemos. Porém, a partir da colonização, os índios foram perdendo seu espaço. E aí, como atualmente, até hoje, nos dias de hoje, alguns índios não têm suas terras demarcadas. Os indígenas, eles continuam em luta por ter o direito da terra legalmente, que foi a partir da colonização que os índios começaram a perder os seus espaços. E aí, depois da exploração do Brasil, os portugueses começaram a cultivar um outro produto que era muito apreciado na Europa, né? Era raro, né? Eles já conheciam, e aí eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar. E aí eles começaram a trazer outros povos para escravizar, que foram os escravos. Os escravos, nós já sabemos que os escravos chegavam ao Brasil em condições desumanas, em embarcações sem condição nenhuma de qualidade, né? Era desumano mesmo, era muito apertado, vinham em pé, chicoteados, alguns chegavam doentes e outros até mortos. Aqueles que chegavam doentes, coitados, eram rejeitados, não eram comprados, porque você sabe que os escravos, os portugueses compravam. Tinha alguém que trazia, né? Trazia os escravos da África no navio negreiro, e aí os senhores do engenho, do café, iam comprar. E só compravam aqueles mais fortes, de uma boa qualidade, né? E que desenvolviam toda espécie de trabalho. Desde lá das casas dos seus senhores, as mucamas para servir as suas senhoras, servir os senhores do engenho, até a plantação e a colheita e a fabricação do açúcar. Aonde o açúcar era fabricado? O açúcar era fabricado no engenho, né? Ele era plantado na agricultura, mas ele depois era cortado até chegar no engenho, onde muitos negros trabalhavam no pesado, na caldeira, que tinha que mexer, né, misturar. E aí, lá no engenho era fabricado principalmente o açúcar, mas era produzido outros produtos. O açúcar, por ser muito apreciado e gerar muito lucro, lá na Europa, era vendido, essa especiaria era exportado para outro país e gerava um grande lucro. Mas era fabricada a rapadura, era fabricado aguardente. O que é o aguardente? A cachaça, né? O álcool, tudo a partir da cana-de-açúcar. E aí, com esses trabalhos tristes, muitos castigos, os índios começaram as suas lutas, as suas resistências, e formando os seus quilombos, né? Que são as comunidades quilombolas. Quando o índio fugia, ele fugia para um lugar, às vezes não era nem tão distante, mas era de difícil acesso. E é a partir dali, daqueles espaços, eles foram formando os quilombos. Mas, assim como os índios, os negros também vivem em luta, né? Vivem lutando para ter o seu direito das terras garantidos. E hoje, no Brasil, é lei, né? Nós não podemos explorar nenhum
Nenhum ser humano, ninguém pode ser explorado, escravizado. Nós temos o direito de ir e vir. Dentro desse país, nós temos direito livre, o direito de ir e vir. Mas sabemos que algumas pessoas ainda trabalham em condições desumanas. Isso nós temos consciências, que nem todos tratam de igual para igual. Que isso é uma grande ignorância, que nós somos seres humanos, nós somos do mesmo Criador, né? E aí o governo, como nós já vimos lá naquele texto da formação dos latifúndios, que são as pessoas que lutam pela terra, o governo ele não tem sido, não tem agido de forma responsável, não tem sido correto com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais carentes. Vocês viram naquele gráfico na página 254 que a maior parte da terra é para quem tem mais dinheiro, deixando o pobre, o negro, o índio, o favelado sem terra, né? Sem espaço. E aí isso acontece o quê? A superlotação nas cidades. Acontece o êxodo rural, que são as pessoas que em busca de condições melhores de vida acabam seguindo sua vida, saindo do campo, saindo das pequenas cidades, buscando condições melhores de vida na zona urbana. E aí, o que é que acontece? A superlotação das grandes metrópoles, causando desemprego, aumentando o número de favelas, né? E aí vem os grandes riscos de pessoas sem moradia, sem trabalho e outros problemas causado a partir da distribuição da terra no Brasil, né? Tá bom? Vai passar atividade no grupo e fazer conexão com vocês. Até no instante.